A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e domingo é dia de EBD. Sempre uma grande alegria poder estar em vossa companhia. Hoje nós vamos tratar da lição de número 8, confiar no Senhor em todo o tempo. Para isso eu tenho a alegria de ter conosco a honrosa companhia de dois dos nossos professores. São eles o professor Rubens. A paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, professor Orlando. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo na internet. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenho também a honrosa companhia do professor Vinícius. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor Orlando, a paz do Senhor Rubens, a paz do Senhor a todos os internautas. Sejam bem-vindos. Bora para a nossa aula. O texto áureo encontra-se no Salmo 46, o verso de número 1, e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verdade aplicada. A maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Objetivos da lição: destacar a importância de restaurar o altar, mostrar que o Senhor sempre envia socorro, explicar que o inimigo sempre se levanta para cair. Textos de referência: Isaías capítulo 37, nós faremos a leitura de 5 versículos. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. A gente vai agora para o nosso comentário. Hoje a gente vai abordar um pouco da história de um rei muito conhecido, porque em dado momento da história ele vai ser acometido por uma enfermidade anunciada pelo profeta, inclusive a sua morte. Mas a gente vai ver ao longo desta lição que este rei se prostra perante o Senhor e chora muito. E Deus se lembra de tudo que este rei havia feito. Bom, eu quero começar ouvindo o professor Vinícius. Vamos falar um pouco sobre o rei Ezequias, professor? Vamos, com todo prazer. A história do rei Ezequias é uma história fabulosa, muito rica. Ela nos dá uma base hoje para nossa vivência, nossa compreensão de sociedade, nossa compreensão de como lidar, de como se comportar. Mesmo quando nós começamos nossa caminhada no Evangelho, nós temos referências em que nós tomamos por base acertos e erros, né, com personagens bíblicos. E Ezequias ele não é diferente disso. Ezequias ele já tem uma característica muito peculiar. Ezequias ele foi corajoso, Ezequias ele tomou algumas medidas que sua linhagem não conseguiu fazer ou não quis fazer, né? E por isso o povo sofreu. Judá, ele por si só, durante décadas e décadas, eles sofreram demais com reinos vizinhos, com exércitos que sucumbiram com o povo. O povo passou fome, o povo foi acometido de idolatrias, foi levado a práticas infames que trouxeram maldições, que trouxeram muita tristeza nas linhagens. E quando nós nos deparamos com Ezequias, nós vemos um jovem que assume uma posição diferente, que assume com coragem e postura mudar essa história, assume um legado novo, ele quer fazer a diferença. Ele olha o seu pai, ele olha a história dos seus antepassados e ele diz, basta. E como isso fez diferença, não é, Rubens? Pois é, ele tinha tudo para fazer igual o pai, né? A gente, como você falou, nós tomamos por base os exemplos que a gente tem. E ele, obviamente, devia ter o seu pai como exemplo, que foi um péssimo rei. Fez aliança com quem não devia, aceitou se prostrar perante outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, e aí acabou
que o povo todo pagou por seus pecados. E como você foi muito feliz em dizer, ele decidiu não seguir a mesma linha. O que nos leva a pensar que quando eu vivo uma situação na minha casa, talvez a gente esteja aqui falando para pessoas que não são crentes ou que não têm o familiar, toda a sua casa convertida, ou que só você seja crente na sua casa, isso não quer dizer que você vai viver a mesma vida que os seus pais levaram, que seus avós levaram, que seus antepassados levaram. Talvez uma vida de pecado, uma vida de bebedeira, de drogas, de prostituição, enfim. E foi justamente o que ele fez. Ele decidiu dar um basta nisso e convidar o povo a se converter, né, dos seus maus caminhos, corrigindo tudo aquilo que seu pai fez de errado, né? E eu acho que isso, todos nós, quando aceitamos a Cristo, a gente acaba por fazer direta ou indiretamente, né? Porque você, uma vez que aceita a Cristo, você tem um ponto de referência, né? Alguém que morreu por nós, que é um exemplo de que não teve pecado, e você se olha, você faz uma análise intrínseca e fala, eu preciso mudar aqui, mudar ali, eu não quero ser igual o resto da minha família, eu não quero ser igual às outras pessoas. E foi isso que ele fez, ele foi muito bem sucedido quanto a isso. A gente percebe aqui, professores, realmente uma mudança de postura. Porque a gente tem o rei Ezequias com uma referência de Acás. E a gente vai perceber ao longo da história que Acás, ele implementa de uma maneira tão efetiva a idolatria que ele chega a matar o próprio filho. Sim. É isso mesmo, professor Sim, Vinícius? sim. Acás, ele necessita agora implementar todas as doutrinas dos deuses que ele trouxe para Judá. E como ele não consegue avançar em suas estratégias, em suas mudanças para contornar reinos filisteus, os edomitas e tantos outros que estavam cercando politicamente e assombrando o seu reinado, ele vai para o desespero e ele agora sacrifica um dos seus filhos a um dos outros deuses, né? E você vê a diferença, né, dos valores. Vocês comentaram uma coisa interessante. Qual que era o valor e a importância que Acás tinha com a sua família, o seu legado? E aí você vê o rei Ezequias tomando uma outra atitude. Ele olha o seu pai que agora coloca em jogo toda a linhagem, que poderia ser ele também, para conseguir para manter o seu poder, o seu império, o seu status, né, o seu vigor, assim como um rei, e agora ele coloca tudo à prova, como último ato de desespero para manter. E ele não consegue ser bem sucedido. Por quê? Porque lá atrás, em toda a linhagem que nós podemos trazer desde Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeroão, Acasias, Átila, Joás, Amazias, e aí você vem depois com Uzias, você tem Jotão e tantos outros, até chegar a Acás. E todos não foram bem-sucedidos. Mas vem um, como os professores citaram, um que decidiu, a partir do primeiro mês de reinado, ainda jovem, sem referência algum, nem do seu pai, nem do seu avô, nem do seu bisavô e tantos outros. Ele diz, basta. E aí o Senhor, ele se levanta, ele olha ali um jovem que pode marcar a história da tua família, a história do seu legado, né? Dizem que peixinho, filho de peixinho, aliás, filho de peixe, peixinho é, não é? E não é bem assim. A partir do momento que você se posiciona e você vê que há uma esperança, uma confiança, como o título dessa lição, confiança no Senhor. Se você tem a confiança de uma mudança que você precisa, muitas das vezes o que falta é apenas um passo, como o rei Ezequias ele fez. Ele não seguiu a linhagem, ele não seguiu aquilo que ele tinha visto, o que ele tinha aprendido. E ele decidiu mudança. E não foi mudança só para a vida dele, foi para toda uma geração que agora verdadeiramente conheceram o Deus dos céus.
Professor Rubens, suas considerações sobre essa atitude assertiva do rei Ezequias? Bom, na verdade, no livro de Isaías, capítulo 8, vai falar sobre espíritos familiares. Mais precisamente, se não me engano, versículo 19. E o que são os espíritos familiares? São potestades do ar. E são potestades que não morrem. Desde que o mundo é mundo, elas existem. Elas têm informações privilegiadas sobre todos os seres humanos que já pisaram na face da Terra. Então, o que eles fazem? Eles cobram juramentos, eles mantêm não são hereditários, porque eles existem e não morrem, como eu disse, mas eles mantêm a palavra que foram falada por antepassados. Sabe quando o pai fala para o filho, você não presta, você não vai ser nada na vida? Aquilo é uma palavra, por isso que a palavra diz que a palavra está escrito que a palavra tem poder. E aquilo vai ficando, vai ficando. Então eles vão cobrando, eles têm legalidade para agir, eles agem na legalidade. Por isso Jesus disse que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. Note, veja bem, toda vez que um filho, alguém é um alcoólatra, geralmente tende a ser o pai alcoólatra, o avô, o filho e assim por diante, toda a família. Quando alguém tem, geralmente pessoas que não são muito bem relacionadas na sua vida sentimental, por exemplo, que não conseguem parar com relacionamento, ou caso se divorciam. Note que a maioria das vezes são pessoas que continuam com o mesmo estilo de vida ano após geração. São espíritos familiares. E como isso é quebrado? É necessário ter uma atitude drástica. Foi o que ele teve. E Ezequias resolve tirar a imundícia do templo. Ele, como foi muito bem colocado pelo professor Vinícius, ele parou, pensou, depois não basta no negócio, na situação. E aquilo acabou. É lógico que não é da noite para o dia, não é fácil, mas é possível. Então, não é uma condição perpétua você viver essa vida de sofrimento para sempre. Ou você manter um legado errado da sua família, dos seus pais, avós, enfim. E foi o que aconteceu. E ele foi muito bem sucedido, foi muito feliz nisso. E ele trouxe o avivamento, né? Ou o reavivamento para o povo de Israel. E o que é... Posso fazer um adendo rapidinho, Sim. só para não perder o raciocínio? Você me fez lembrar algo que quem gosta de Bíblia depois pode fazer uma pesquisa um pouco mais aprimorada, mas Ezequias fez algo que os seus antepassados, mesmo aqueles que quando você lê e você vê assim, ele se parece um bom rei, realmente ele arrancou alguns altares, retomou a adoração e os holocaustos ao Senhor. Mas foi em Ezequias que definitivamente arrancou os altares aos ídolos nos lugares altos. E muitas vezes isso passa despercebido, que é algo interessante que você falou que me fez lembrar, porque em nossa vida, geralmente nós tomamos algumas atitudes meio que incompletas. Né? Nós queremos viver uma vida de santificação ao Senhor, mas muitas das vezes nós temos medo de arrancar algumas coisas que nos prendem. E aí o Ezequias, o que ele faz? Já no primeiro mês, ele abre as portas do templo, ele volta com os utensílios da casa do Senhor para os sacrifícios, e ele agora coloca o povo para consagrar. Mas ele vai até os lugares altos e derriba todos os altares, porque o povo tinha costume de adorar o Senhor na cidade, no templo, mas para não se desligar dos deuses anteriores, eles iam para os lugares altos e sacrificavam os deuses anteriores. Acende uma vela para Deus, não para o diabo, como fala. Exatamente. E é interessante, só terminando, que Ezequias viu grande parte do reino do norte ser levado cativo para a Babilônia. Mas aí eu pergunto, se eles estavam já adorando outros deuses, se eles já estavam se prostrando perante outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, então eles já estavam cativos. Espiritualmente eles já eram cativos. Estavam cativos. Serem levados para a Babilônia foi só a cereja do bolo. E será que muitas vezes nós também não passamos por isso, cara? Será que nós não somos cativos de alguma coisa que nos prende? Não é porque nós estamos na igreja
que muitas vezes nós estamos livres dessas coisas. Muito pelo contrário, os ataques são muito maiores, né? Haja vista do próximo tópico que vai falar sobre o ataque de Senaqueribe. Mas será que algumas vezes nós não cultivamos alguma coisa do mundo ainda em nós? Será que isso não precisa ser quebrado? Será que nós não precisamos parar e pensar todo dia, realmente eu preciso mudar a cada dia? Não uma vez só, quando você aceita Cristo, mas todo dia, porque a salvação é uma constante, né? Eu vou fazer uma intervenção aqui, professores, porque a gente já acabou entrando no tópico 2 de maneira natural. A gente percebe aqui que realmente o rei Ezequias toma uma postura diferente. O professor Rubens falou um pouco aqui sobre essa questão de você receber um legado negativo que vem passando de uma geração para outra, de alianças que foram feitas, e foi o caso, porque Acaz havia feito aliança com os assírios, e Ezequias agora resolve desfazer isso. E logo quando ele assume o reino, ele resolve fazer uma purificação, ele resolve reparar o templo, e aí é muito, muito importante a gente perceber que na antiga aliança a gente vai ter o tabernáculo, posteriormente o templo de Salomão, mas quando a gente vem para a nova aliança, o templo somos nós, e isso é abordado por Paulo na carta à igreja em Corinto, e eu estou tentando imaginar, professores, se não seria essa a atitude que nós deveríamos tomar como Ezequias tomou, de pegar e entender que, opa, peraí, Deus colocou alguma coisa na minha mão e não dá para eu tocar como está. Eu preciso fazer uma purificação, eu preciso reparar, eu preciso corrigir. Ezequias vai trazer o culto de volta. Existe uma série de questões que vai tornar possível Ezequias fazer aquela oração quando ele está enfermo, aquela oração tão famosa. Ah, Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com sinceridade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Isso é típico de alguém que quando se aproxima de Deus, ele olha e fala assim, eu preciso mudar. É isso mesmo, professores? Eu acredito que sim. Foi muito boa colocação. A carta a Coríntios, na primeira carta, Paulo vai falar no capítulo 3, versículo 16, 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E essa é uma questão assim, muito, muito debatida entre principalmente os teólogos quanto à questão da habitação, né? Mas talvez isso não seja o maior foco aqui, porque isso pode ser para outra aula, mas essa questão de templo, essa compreensão que agora nós somos o templo, né? Nós somos agora a virtude ou plenitude do Espírito em habitação, isso mostra muito essa questão da santificação. E o templo, quando nós olhamos no Primeiro Testamento, ele sempre foi atacado. Ou era a cidade, ou eram os muros, ou era o templo, né? E essa questão do templo, ele sempre foi muito debatida entre os reinos e tinha muita ambição por tomar, principalmente por causa dos tesouros, né? Mas aí quando nós chegamos no Novo Testamento ou Segundo Testamento, você vê a pureza e a grandiosidade que Deus ele executa, de agora todos nós temos esse templo. Né? Todos nós temos a própria habitação do Espírito nos chamando a todo dia para que venhamos sacrificar nossa carne, e nós temos desejo pela cruz. Todo dia, ao sacrifício, você abre mão dos teus desejos, e aí é uma questão, principalmente no nosso século, é muito difícil. Porque todo dia nós temos agora as ambições, e nós temos agora, de forma latente, coisas que nos atraem para que nós venhamos deturpar esse templo. Constantemente nós somos atacados, como o professor Rubens ele citou, principalmente quando a gente vai em Tito e fala sobre os ataques dos dardos inflamados. E os dardos inflamados eles atacam aonde? Na nossa mente, na nossa compreensão, na nossa consciência, e coloca em prova muitas das vezes até a tua importância. E aí, se você não entende a sua importância como templo, o que dirá como você adornará? Então, eu até gostaria de também deixar um pouco para o professor Rubens aqui fazer um comentário sobre isso. Depois eu gostaria de voltar só para finalizar.
Lucas 10, 19 vai dizer: eis que vos dou o poder, que é a famosa passagem, né? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, sem que nada vos fará dano algum. E, na verdade, se você for ver ao pé da letra, ou o que realmente está querendo dizer esta passagem, quando Jesus está falando para os discípulos isso, porque qual é o grande macete da serpente? Ela hipnotiza a vítima antes de dar o bote, né? E quando ela dá o bote, ela pica, o veneno dela, quando é injetado na corrente sanguínea, ele causa paralisia, ele derruba a sua temperatura, além da dor, é claro, e aquilo vai matando aos poucos, não é uma morte instantânea. E justamente o que o professor Vinícius estava falando tem muito a ver com isso. Por quê? Porque os venenos que são injetados em nós, por que não? Todos os dias, né? Aquilo que nos hipnotiza, que nos fascina no mundo, eles vão nos matando, nos tirando da presença de Deus aos poucos. E são os mesmos sintomas do veneno da serpente. Você vai perdendo, você vai esfriando, sua temperatura vai caindo, ou seja, você vai se distanciando de Deus. Quanto mais distante do fogo, mais frio você vai ficando. A sua consciência vai embaralhando. O escorpião, por exemplo, na sua picada, o veneno dele, a toxina é tão forte que ele pode derrubar um elefante, matar um elefante em questão de minutos. Só que aquilo vai trazendo um problema tão sério no organismo que o organismo vai entrando em colapso. Então você, quando está fora da presença de Deus, nós, né, vamos entrando em colapso, tudo vai dando errado. E é isso que Jesus está dizendo: eu vos dou o poder para pisar as serpentes e escorpiões. Justamente isso. Porque nós temos o poder, como Ezequias fez, de não se encantar com os caprichos da Babilônia ou com os caprichos das alianças que seu pai havia feito, e ele pisou literalmente sobre aquilo. Toda grande empresa faz um balanço, né, uma empresa idônea, séria, né? Veja que de período em período, ela faz um balanço, né, do que vendeu, o que não vendeu e tal. E nós temos que ser a mesma coisa. Não é pelo fato de nós termos aceitado a Cristo uma única vez que nós temos a garantia da salvação eterna para sempre na nossa vida. Mas pelo contrário, todas as vezes que nós levantamos, a gente tinha que olhar no espelho de manhã e fazer um balanço. Como eu estou? Como está a minha vida? Como eu era, como eu sou agora. E aí você tem que colocar as coisas em ordem, né? E tentar reaver aquilo que está danificado, como nós temos um exemplo claro aqui do rei Ezequias. Posso? E tratando desse assunto, quando nós tratamos sobre o templo, e aí nós entramos de verdade mesmo na maior compreensão do que é avivamento, né? Então, a lição que você deve ter em mãos para estar acompanhando essa aula, ela vai tratar tanto no tópico 2, 1, 2 e 3, né, sobre a questão do reavivamento. Existem alguns pilares, né, principalmente no 2.2, se não me engano, ele vai falar sobre a questão dos pilares, já para o 2.3, mas existe um ingrediente que muitas das vezes está sumindo. Se você me permitir, professor Orlando, eu gostaria de expor isso. A cruz, ela já não tem mais tanto significado nos nossos dias. O Espírito Santo está mais como uma força ativa do que simplesmente um amigo pessoal. Na verdade, nós estamos perdendo alguns valores, não valores religiosos ou valores na questão da igreja, mas alguns valores pessoais. Alguns valores que foram trazidos até nós com muito sangue e muito sacrifício. E quando nós tratamos de reavivamento, o maior reavivamento que você pode ter é quando todo dia você se ajoelha perante a cruz, para você lembrar que todo dia é um dia de você morrer, né? Todo dia é a sua oportunidade de você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Isso é um reavivamento. Todo dia você precisa ter um avivamento. Avivamento é tornar a vida, tomar a vida. E só tem a vida se você um dia morreu. Todo dia você renuncia à sua vontade, todo dia você renuncia aos seus desejos, todo dia você renuncia, desde uma uva que você
pega e não paga no caixa como um dia que você não declara o seu imposto de renda. São coisas pequenas. Ezequias, ele disse, vou resolver tudo por completo. E aí o que falta para nós? Você é onde você está aí agora assistindo. Hoje, nesse momento, agora, onde você está sentado, não importa que seja quarto, sala ou no celular, indo para o trabalho. Agora é um bom momento para você morrer. É um bom momento para você atrair a presença do Espírito Santo e realmente pedir, Senhor, muda de uma vez por todas a minha vida. Entra como templo, como casa e habita e arruma do jeito que você quiser, Espírito Santo, pois que eu preciso da tua presença. É isso. Isso, professor, é um revivamento. Glória a Deus. Como é especial, né? O professor Vinícius trouxe um pouco aqui sobre os pilares, que é abordado no tópico 2.3, e o comentarista fala um pouco sobre arrependimento, querer a presença de Deus, buscar a comunhão, e trata também sobre a oração. E é certo que quando nós nos dispomos a fazer isso, colocar isso em prática, o inimigo fica furioso. E é aí que a gente chega no tópico de número 3. É exatamente nesse momento, quando Ezequias desfaz a aliança com os assírios, que Senaqueribe se levanta com ameaças pesadas, inclusive se dirigindo diretamente ao povo, dizendo que, lembrando os seus feitos com outras nações e dizendo que esse Deus não poderia livrá-los de maneira nenhuma. Mas Ezequias havia aprendido o caminho do avivamento. E ele leva tudo para o Senhor. Fala um pouco para a gente sobre isso, professor Rubens. Então, todas as vezes que você toma uma posição, você tem as duas vertentes. Você não espere o aplauso de ninguém. Não espere tapinha nas costas de ninguém. Não espere a aprovação da massa, porque você não vai ter. Não espere que as pessoas vão aplaudir a sua atitude, porque elas não vão aplaudir. Raras, óbvio, toda regra tem exceção, mas é muito difícil. E no caso de Ezequias foi exatamente isso. E como muito bem colocado pelo professor Orlando, ele tinha a sua base, a sua estrutura. E quando ele recebe as ameaças, o que ele faz? Ele deita e chora, fala, morreu, acabou tudo? Não. Ele vai para o melhor lugar que ele podia ir. Ele vai à casa do Senhor e leva as cartas que lhe foram entregues e apresenta a Deus. Fala, tá aqui, ó. E quando você tem crédito no céu, quando você... Porque lógico, irmão, todo mundo aqui é pecador, cara. Todo mundo tem seus erros, suas falhas, e Deus sabe de tudo isso. Persistir no erro é burrice. Mas a saber que você é um pecador, se arrepender e tentar consertar dia após dia, isso tem valor para Deus. E é o que ele fez. Ele tinha moral com Deus para falar, e aí, ó, eu estou andando em retidão, não estou igual ao meu pai, e o que o senhor vai fazer agora? E quando ele faz isso, Deus envia o profeta Isaías para dizer a ele que ele tinha ouvido as suas orações. Então, não se preocupe com as afrontas, porque elas vão continuar, elas vão existir sempre na caminhada cristã, sempre foi assim. Jesus não foi isento disso, mas todas as vezes que você se prostrar perante Deus e você estiver fazendo a coisa certa, porque é difícil você ter a consciência de que está fazendo errado, mas uma vez que você querer consertar, isso tem grande peso no mundo espiritual. As suas orações são muito mais ouvidas, né, ou melhor ouvidas pelos céus, do que quando você leva uma vida relaxada. Assim. Foi o que aconteceu. E Deus deu livramento para ele. Glória a Deus. Professor Vinícius, a gente percebe que quando Ezequias apresenta essa situação para Deus, ele, em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor, está afrontando o Senhor. O problema não é comigo mais não. O problema agora é contigo. Suas considerações finais sobre esse momento tão importante no cenário e no contexto da vida do rei Ezequias? Se você for pensar, era impossível Judá vencer. Primeiro, já existia há um longo tempo
a aliança. Uma aliança tinha sido firmada com os assírios, né? Os assírios estavam muito confortáveis, recebendo tributos, recebendo participações de terras, enfim. Era uma batalha que, aos nossos olhos, realmente não teria como vencer. Mas aí, Orlando, nós temos um diferencial. Primeiro, é como você colocou, o Senhor está afrontando o Senhor. E aí vem a questão da estratégia espiritual. Porque Ezequias, ele se vê numa situação onde ele não tem exército suficiente, ele não está no cenário favorável, ele não está numa posição bélica confortável. Mas ele tinha tomado uma atitude e ele não estava só. Porque os profetas no Antigo Testamento, eles tinham uma valia muito grande. E Isaías, ele acompanhou pelo menos quatro linhagens dessa família. E agora ele está num cenário onde eu vejo um Isaías cansado, eu vejo um Isaías que viu vários momentos que Judá poderia ter transformado o cenário e realmente sido o que foi chamado para ser. E ele vê agora um povo, um exército muito numeroso, impossível de se derrotar, e eles estavam presos dentro da cidade, em volta aos muros. Mas aí vem a estratégia, porque Ezequias ele levanta os muros, aqueles da parte que já tinham caído, ele levanta torres, e ele faz um muro em volta ainda, ele arma o seu exército, mesmo que bem menos numeroso, e ele vai até ao Senhor junto com o profeta e apresenta, como o professor Rubens disse, ao Senhor: Senhor, eis aí um grande exército contra nós, e é impossível de vencê-los. E talvez você esteja nessa situação, situações difíceis em que você fala: eu não tenho mais para onde recorrer. O que eu vou fazer? E eu te digo o que você vai fazer. Você faça como Ezequias. Vai até os pés do Senhor e apresenta a causa. E aí isso é a maior referência de confiança. Porque você não escolhe onde você nasce. Você não escolhe a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo. Aonde você vai nascer, em questão cultural, em que país, em qual classe social. Isso você não consegue escolher. Então você não consegue escolher a sua família ou o meio que você nasce. Mas a partir do momento em que você toma uma posição na sua vida, o seu caráter, as suas escolhas atuais e como você vai se posicionar a partir de hoje, isso você pode escolher. E Ezequias escolheu. E ele escolheu a melhor parte. E aí nós conhecemos o cenário. Nós temos um exército numeroso fora, agora esperando para atacar. Chega a madrugada. E o Senhor envia um anjo. Um só. Nem precisaria de muita coisa, né? Um só. Fraquinho. E ele mata 185 mil soldados. Quando raia o dia, só existiam corpos dos inimigos. E o Senhor livra Judá. Por quê? Porque um homem decidiu levar uma nação a tomar uma postura diferente. Talvez você seja uma pessoa que agora você se sente sozinho, mas mediante as suas atitudes, você pode levar toda a linhagem da árvore da sua família a uma mudança drástica. E realmente eles verem que o Senhor é Deus e pode mudar situações. Que coisa boa, né? O tempo foi embora, professores. Mas já? A gente tinha muita coisa ainda para falar. É uma história, é uma história realmente rica. E, de modo geral, a gente aprendeu no tópico de número 1. O diferencial do rei Ezequias foi se preocupar em renovar sua aliança com o Senhor.
No tópico 2, a gente aprendeu que a Igreja do Senhor necessita viver um novo avivamento, como nos dias de Ezequias. E no último tópico, a gente vai aprender que, embora nosso adversário seja mais forte do que nós, o Senhor Deus luta as nossas batalhas. A conclusão diz assim: aprendemos nesta lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. A história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos de nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Nesse momento, eu convido você a reunir a sua família, a fechar os seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor. Nós nem chegamos a falar sobre a resposta que Deus enviou ao rei Ezequias através do profeta, quando o profeta ainda estava no pátio do palácio, porque Deus ouviu a oração do rei. E nós estamos certos que o Senhor vai ouvir a sua oração nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus de toda a glória, Pai, nós estamos na Tua presença e Te rendemos graça. Glorificamos o Teu nome por essa manhã tão proveitosa, tão produtiva e tão abençoada. Pai, como é bom aprender. Senhor amado, nos ajude a tomar decisões e posicionamentos como o rei Ezequias. Não importa o que vem acontecendo frequentemente, não importa o que as gerações anteriores deixaram para nós como legado, nós queremos nos colocar na posição que lhe agrada. Nós queremos tomar decisões assertivas. Nós queremos reparar o templo. Nós queremos purificar o templo, para que o Senhor receba a adoração de maneira inteira e de maneira total. Pai, cuida destas famílias que nos acompanham esta manhã. Senhor, quando o adversário se levantar, nós sabemos que o Senhor é poderoso para lutar as nossas batalhas. Um único anjo destruiu 185 mil homens, porque alguém resolveu se prostrar perante o Senhor e apresentar a Ti a sua causa. Pai, cuida dos Teus filhos, cuida de cada um dos Teus servos que estão conosco nesse manhã, e seja o Teu nome glorificado. Nós Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado aos professores que enriqueceram nossa manhã. Que Deus abençoe. Nós que agradecemos. E é sempre uma alegria estar convosco. Nosso convite para que você nos acompanhe já no próximo domingo. É isso mesmo. Lição de número 9. A soberania de Deus em meio às crises. Ei, gosto muito da história que nós vamos tratar aqui. Você deve saber, já deve ter ouvido falar de Esté. Então não perca a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se sempre, a IBD AD Mauá é feita para você. Deus abençoe.